a gente ouviu que Jesus, ele saiu do seu trono celestial, ele se despiu da sua glória e veio até nós para deixar exemplo de servir. Nada melhor do que Jesus para poder nos deixar como exemplo, de servir, de poder ter responsabilidade e perseverança em servir. Jesus, ele tem exemplos maravilhosos. Jesus, ele serviu, só que o detalhe aqui importante, que Jesus serviu com poucos recursos. Quem imaginaria que com o smartphone você chama o Uber e vai onde você quer? Naquela época não imaginaria ter isso, né? Mas a tecnologia existiu, existe e nos ajuda. Só que Jesus, ele andava muito tempo para poder fazer a obra de Deus. Jesus, ele não se importava com a distância. Jesus não se importava com as dificuldades, como falou aqui a palavra. Filho de Deus não tem nem onde encostar a sua cabeça, reclinar a sua cabeça que seja. É esse Jesus que nos deixa exemplos. Mega exemplos do que é servir. E aí, quando a gente pensa em servir, na temática que a gente tem falado aqui, por mais que a gente tenha uma meta, a gente tenha um compromisso, um ideal de servir a Deus, a gente pode correr o risco, o perigo de cair o desânimo. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas pela graça de Cristo a gente consegue caminhar. Mas só que quando vem esse pensamento de desânimo, que não é de Deus nunca isso, quando aparece alguma causa importante, quando a gente fala em causa, o que a gente faz de servir a Deus sempre é importante. Se aparece o desânimo, alguma coisa que a gente quer desistir, aí a gente pode pensar, o que Jesus faria no meu lugar? O que faria Cristo Jesus no meu lugar, numa situação de servir? Aí Jesus vem com um exemplo, vê o que ele faria no meu lugar. Com certeza ele ia até o final, porque ele veio para deixar exemplos. Jesus veio para deixar exemplos do que é servir. E aí quando a gente fala em Jesus, e a gente fala aí em servir, é algo tão falado ultimamente sobre empatia, né? Você se colocar no lugar do próximo. Quando você entra numa situação dessa, de você estar numa situação que você precisa ajudar alguém, ou se colocar no lugar da pessoa numa situação, isso nada mais é do que servir com amor, em louvor e adoração a Deus. Porque quando você pega a dor do próximo, do seu irmão, da sua irmã, por uma situação de necessidade, de urgência, quando você faz isso, é o Espírito Santo que está na sua vida. Isso é o Espírito Santo que está manifestando na nossa vida, porque a gente tem que servir e se colocar no lugar do próximo. E com a oportunidade que a gente tem de Deus, a igreja, agora a junta assistencial, ministério de junta assistencial, é algo assim, irmãos, que me chama muita atenção. A junta assistencial, ações sociais, é algo que me chama atenção, porque com a oportunidade que Deus já nos deu aqui, trabalhando com a igreja, você chega um momento na casa de alguém, que você chega naquela casa, você vê criança lá que está sem meio litro de leite, sem nada de leite para tomar, e você se chocar com a situação, quando você vai fazer algo que é para ajudar ela, ou você se colocar no lugar daquela situação, a gente tem a plena certeza que é o Espírito Santo querendo nos usar. E a gente presenciou isso, irmãos. Na pandemia a gente presenciou coisas assim que era só pela misericórdia de Deus, mas Deus usa a sua igreja e ajuda essas pessoas. O ato de servir ao próximo, o ato de junta assistencial, de dar zap, de ações sociais, para mim é um dos momentos que mais me chama a atenção. Porque quando alguém está com fome, irmãos, está com uma situação de não ter nada na casa, e quando Deus manda alguém, eu tenho a plena convicção que é o amor de Jesus querendo que a gente faça isso. É o poder de Jesus querendo que a gente possa fazer isso no momento de necessidade e dificuldade que a pessoa possa estar passando. E quando a gente fala em litro de leite com criança, e quando você encontra idosos que passam por situações assim, me faz lembrar o jornal Cruzeiro do Sul, se não me engano, 2012, que o sonho daquela idosa, de uma idosa de um dos locais aqui de Sorocaba, de asilo, era que a filha fosse lá fazer uma visita. O ponto de uma mãe ter um sonho e parecer na primeira parte do jornal que o sonho dela era receber uma visita de um filho, de uma filha, aí a gente vê com o amor, ele pode estar se esfriando, né? Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê as atitudes, ações de amor, de empatia que ele tem, a gente vê que com ele a gente pode todas as coisas. Hein? Com ele a gente pode todas as coisas. E o serviço, o ato de servir a igreja, de servir o trabalho eclesiástico que nós temos.
João Augusto da Silveira, de um evento que eu participei do aniversário da igreja, o fundador da nossa igreja, um certo dia, uma tarde, eu acredito que vamos imaginar uma terça-feira, uma quarta-feira, João Augusto da Silveira, saudoso pastor João Augusto da Silveira, estava varrendo a frente da igreja de Vila Maria. Vamos voltar mais de 50 anos atrás, que seja 60. João Augusto da Silveira estava ali varrendo a frente da igreja de Vila Maria. Uma das membros da igreja chega e vai: pastor, o senhor varrendo a frente da igreja? Mas como pode o senhor estar varrendo a frente da igreja? Mas por que isso? Ele falou: minha irmã, se não poder varrer a frente da igreja de Cristo, o que é de mim? Quem sou eu se não poder fazer um serviço de varrer a igreja do Senhor Jesus? Então, irmãos, esse acontecido, ele nos chama a atenção que todo o serviço que a gente faz na igreja, fora da igreja, o momento que nós estamos sendo a igreja fora da igreja, fora do templo, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo é para adoração a Deus. Tudo é para a glorificação ao nosso poderoso Deus. E o chamado de Deus na vida do crente é algo muito sério. Deus nos chama para poder servir, Deus nos dá essa oportunidade de vida e saúde para poder servir, mas com a plena convicção, isso é muito sério. É muito, muito sério, porque é para adoração e exaltação a Deus. É para glorificar o nome do Senhor Jesus. E isso exige muita responsabilidade. Se eu for perguntar para cada um de vocês, se for falar no serviço de vocês têm responsabilidade. Os empresários têm responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Mas quando a gente se encontra na igreja do Senhor Jesus, a responsabilidade, ela se torna maior, irmãos. Porque é daqui que sai salvação. É daqui que a gente prega a salvação. É aqui que a gente prega que existe um Jesus, que Ele resolve todas as coisas, porque Ele pode todas as coisas. Essa é a nossa ideia que a gente tem. Porque é algo que é tão relevante e custou o sangue de Cristo Jesus. O serviço que Jesus fez aqui, quando Deus encarnado, custou um alto preço naquele calvário, naquela cruz. Mas pela graça de Deus, a cruz está vazia. Pela graça de Deus, Ele foi liberto daquele momento, e Ele vivo está, e está no nosso meio, irmãos. Jesus está no nosso meio. E Ele nos instrui a gente poder fazer o serviço para Ele. Porque foi um alto preço. E quando a gente fala em responsabilidade, quando a gente entende sobre responsabilidade, porque a gente sabe o valor que nós temos a missão de Deus. A missão de Deus no mundo. A missão de servir a Deus. A missão de pregar o Evangelho. A missão de servir a Deus para que mais pessoas encontrem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o serviço que a gente tem. Porque quando a gente pensa dessa maneira, dessa forma, no serviço, quando a gente aceita o serviço, isso nada mais é da gente saber a nossa identidade. A gente vem à igreja, a gente está nesse mundo, salvos pela graça de Cristo, e essa é a nossa identidade, de servir, constantemente servir. Servir quanto mais possível. Isso é nossa responsabilidade. Tenho plena certeza que Deus já te usou em algum momento. Talvez Deus já te usou no seu trabalho, Deus já te usou em momentos que você nem imaginasse, e você estava ali com a responsabilidade de ser um servo de Deus, uma serva de Deus, de ter a responsabilidade da palavra de Deus, e Deus está te usando para poder pregar o Evangelho. Isso é o poder de Deus na nossa vida. Porque isso também nos traz também que nós temos a marca de Cristo. Nós temos a marca de Jesus Cristo na nossa vida, irmãos. Nós temos essa importância de termos a responsabilidade de falar de Jesus, nós entendemos a nossa identidade e temos a marca do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Isso é uma importância que nós temos, que nos leva a termos responsabilidade. Responsabilidade de pregar a palavra do Senhor nosso Deus. E também nós somos responsáveis porque nós fomos chamados para glorificar a Deus. Nós entendemos a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, esse muito importante compromisso para glorificar a Deus. Ou seja, tudo que a gente faz aqui é glorificar o Senhor Jesus. Tudo que o ministério tem o compromisso de ensaiar, ministrar o louvor, com responsabilidade, é para glorificar a Deus. Quando o pastor reúne demais liderança, reúne os demais pastores para decidir o que vai trabalhar no ano, é para a glória do Senhor nosso Deus. Quando a gente está aqui trabalhando para Deus, é para a glória do Senhor Jesus. Então, tudo que a gente faz, essa responsabilidade, é para glorificar o único e poderoso Deus. Servir é isso, irmãos.
vai ter momentos maravilhosos, vai ter momentos de choros, vai ter momentos que possa vir tristeza, mas quando o Espírito Santo faz presente na nossa vida, as coisas são diferentes. Porque é para a glória de Deus. É para a glorificação ao nosso Deus. Porque a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade de anunciar a salvação de Cristo aos perdidos. Porque talvez, em algum momento, você já ouviu alguma família, talvez da sua rua ou família sua que seja, você olhar para aquele parente seu e pensar, esse não tem mais jeito, esse está perdido, esse não vale um fiapo. Talvez você já ouviu falar isso, mas para Jesus não tem causa perdida. E Jesus quer usar cada um de vocês a servir a Ele e pregar a salvação a essas pessoas. Porque esse é o nosso compromisso de servir. Nós estamos na comunhão em família, uma família que em Cristo acolhe, mas quando a gente se depara com situações que possamos pensar que são causas perdidas, Jesus entra em ação e essa pessoa se torna outra pessoa. E essa pessoa aceita Jesus, essa pessoa batiza e ele é salvo pela graça de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o chamado de Deus na vida de todo aquele que realmente teve real encontro com Cristo. Quando a gente prega aqui ou fora daqui, quando a igreja é a igreja aqui e fora a missão do mundo, das maiores responsabilidades que nós temos é realmente levar essa palavra para aquele que não conhece Jesus, para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Porque um dia eu tive essa oportunidade de aceitar Jesus como meu Salvador. Mais pessoas tiveram. E esse é o encontro real que as pessoas têm. Uma das maiores responsabilidades que a gente tem, que Jesus nos dá com esse compromisso. A responsabilidade com pessoas, lidar com pessoas. E a gente sabe que quando fala lidar com pessoas, um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma, um tem um gosto, outro tem outro gosto. Mas há um Jesus para todas as pessoas. Há um único Jesus para que essas pessoas sejam salvas. E essa responsabilidade, mais uma vez, é minha e sua. Independente se você prega, se você não prega, se você tem o compromisso de louvar a Deus, ou se você vem e participa do culto, que isso é muito importante. Esse é o compromisso que nós temos, irmãos, de levar a missão de Deus, levar Jesus para todas as pessoas. Independente de como que a pessoa seja. A responsabilidade de mostrar o amor de Cristo. Quando a gente fala o amor de Cristo, são várias coisas, né? O amor de Cristo pode todas as coisas. O amor de Cristo chega no hospital, onde tem pessoas que estão com enfermidades que já é para a morte. O amor de Jesus chega para pessoas que acham que a sua vida não faz mais sentido. O amor de Jesus, ele chega para pessoas que já tentaram se suicidar. O amor de Jesus é para todos os momentos e para todas as horas. E essa é a nossa responsabilidade. A minha e a sua responsabilidade. De demonstrar o amor de Cristo para todas as pessoas. Só que daí, quando a gente fala em responsabilidade, a gente parte para perseverança. No serviço precisamos perseverar. Quando a gente tem uma meta, a gente quer até o final, né? Quando você vê uma empresa, ela chega no final do ano, ela faz o levantamento, ela começa um outro ano, ela tem suas metas. Tem seus altos e baixos. E ela tem que perseverar até o fim. Perseverança para o empresário é muito importante. Porque quando a gente fala aqui em empresário, irmãos, não tanto no foco aqui da mensagem, é algo que me chama a atenção. Porque é através dos empresários que a gente tem como sustentar a nossa casa. Através das empresas, nosso trabalho, que a gente tem como levar o pão para a nossa casa. E se essas pessoas nos perseverar, e quando a gente vê pessoas, empresários cristãos, nós temos o dever de orar por elas. Para que Deus os abençoe constantemente. E eles têm que perseverar. E nós temos que perseverar e dar continuidade do serviço que Deus colocou na nossa mão. Como eu falei no início da mensagem, né? Talvez venha o desânimo, talvez venha o momento da gente pensar em desistir, talvez eu pense, puxa, mas eu vou na igreja, nada acontece, eu sirvo a Deus, eu trabalho na obra de Deus, mas nada acontece. Mas a gente tem um Deus que Ele pode abençoar a hora que Ele quiser. Nós temos um Deus que a gente persevera mediante a graça dEle, com a presença dEle, que Ele abençoa o momento que Ele pode e que Ele quiser. O momento que Ele quer, na verdade, Ele pode todas as coisas, né? Mas Deus, Ele pode realmente abençoar a sua igreja. E quando a gente fala em dar continuidade no serviço, a gente fala sobre empresas que têm suas metas. Agora eu vou trazer agora pelo corpo eclesiástico, né? Sobre ministério, né? Talvez você já presenciou isso. Tem pessoas que no início do ano começa com todo aquele gás.
começa 1.000. Vou fazer isso hoje, vou fazer isso mês que vem. Parece que quer criar o mundo, né? Só que só isso Deus fez. Louvado seja Deus por isso. Ele tem vários projetos, ele está empolgado, ele está motivado, ele tem várias ideias, tem ideias que são boas, tem ideias que realmente vão ser para a glória de Deus, só que a hora que o desânimo vem, ele para de perseverar. Eu já passei por isso há 12 anos atrás, quando tive a oportunidade de ser líder de jovens. Queria fazer tudo, nossa, vamos fazer isso, queria preencher todos os sábados do mês, queria fazer tantas coisas, queria às vezes tomar a frente de Deus, tomar a frente do Senhor, nem sabia se realmente era da vontade do Senhor, mas a vida ensina, né? A vida nos instrui como que é que a gente deve fazer, né? Que eu persevero, eu tenho que fazer sim, mas com a glória do Senhor nosso Deus. Tudo que a gente tem um plano, um projeto, e a gente quer perseverar, algo que é importante, sempre será importante. Primeiramente, buscar Deus. Primeiramente, joelho no chão, para ver se é da vontade do Senhor. E se realmente é da vontade do Senhor, as coisas vão dar certo. Porque Ele pode todas as coisas. Então, quando a gente tem vários projetos, ideias, e se a gente se sente animadíssimos, eu te convido, por gentileza, a gente voltar lá em Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículo 62. Lucas 9, versículo 62, diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que palavra pesada, né? Então, assim, Jesus nos chama atenção sobre o trabalho que Ele coloca nas nossas mãos. Quando Ele fala que a gente não é apto para o reino dos céus, Ele nos chama atenção que a gente, nas nossas dúvidas, nos nossos desânimos, quando a gente para e pensar em perseverança, Ele nos dá a oportunidade, irmãos, da gente fazer as coisas colocando Ele em primeiro lugar. Porque a gente ora em nome de Jesus. A gente sempre ora em nome de Jesus, agradece em nome de Jesus, o Filho de Deus. Só que as coisas com o passar do tempo vão se esfriando. A gente não vigia, a gente deixa o desânimo entrar, como já falei algumas vezes aqui. Só que Jesus ele nos chama atenção acerca disso. Jesus nos chama atenção sobre a perseverança, que a gente acaba se desanimando dos nossos projetos. E é tão triste quando você vê que quando a pessoa tem um projeto, quando a pessoa tem uma ideia, ela acredita naquela ideia, ela mesmo acaba se desanimando da sua ideia, não busca a face do Senhor, não busca a presença do Senhor, ela vai se esfriando, e Jesus ele fala de forma poderosa, porque de todas as formas que Jesus falava, para chamar atenção, para poder nos orientar, por mais pesada que seja a palavra, é uma palavra poderosa, uma palavra de amor. Sempre será, a Bíblia falando sobre Jesus, ele dando a chicotada dele, que será com amor. Porque se a gente deixa o desânimo entrar na nossa vida, a gente para de perseverar, isso não nada mais é do que você dar gosto ao inimigo. É isso que o inimigo quer fazer na nossa vida. Ele quer que a gente se desanima, ele quer que a gente pare de gritar que Deus pode todas as coisas, ele quer que a gente pare de achar que as coisas não têm mais jeito. Só que em Jesus a gente pode todas as coisas. Porque Ele que nos instrui sobre a perseverança. É Ele que nos chama a atenção aqui sobre Lucas 9:62. Porque uma vez se lançando nos braços do Senhor, uma vez que eu e você se lançam no braço do Senhor, é necessário perseverar. É necessário que um dia Deus te use para você ir no hospital. Como Deus usou aqui algumas pessoas. Para aqueles que não sabem, o meu filhinho ele teve meningite bacteriana, com 12 dias de vida. A pior meningite que existe, posso dizer que é pior. Ele chega no hospital 20 para meio-dia e foi descoberto 9 e pouco da noite. Mas Deus usou pessoas aqui para poder ir naquele hospital. Deus usou pessoas aqui para poder orar por ele. Deus usou pessoas aqui que estavam ensaiando para o louvor, de repente o Espírito Santo tomou conta e clamaram e oraram por ele, e pela graça de Deus ele foi curado. É isso que Jesus faz, irmãos. Isso sem dizer que a gente estava orando tanto tempo, né, para que a gente tivesse filho. E Deus usa antes disso pessoas aqui que Deus estava no comando. Então, Deus ele nos surpreende, irmãos. No meio da tormenta, da dificuldade, Deus entra em cena, usa pessoas para poder ir até a gente e nos abençoar, irmãos. E eu posso dizer para vocês com toda certeza que
Muitas pessoas aqui nos abençoaram no momento mais difícil que a gente passou. Esse é o ato de servir, irmãos. Esse é o ato de servir. Quando a gente entra na dificuldade, a gente entra numa situação totalmente de choro e tristeza, Deus usa pessoas para nos abençoar e o poder dele ser manifestado, irmãos. Esse é o ato de servir. Porque às vezes você sai do compromisso que você tem, muda a sua trajetória e vai até aquelas pessoas e o poder de Deus é na vida daquela pessoa. Esse é um ato de servir importante. É necessário perseverar. Necessário você acreditar que você pode todas as coisas em meio ao desânimo, em meio à desmotivação. Porque quando o Espírito Santo está conosco, a gente fica motivado, a gente acredita e a gente começa a servir cada vez mais em espírito e verdade. Amém? E glória a Deus por isso. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. O ato de servir, ele é incrível na nossa vida. Porque quando a gente tem a plena convicção que a gente está servindo a Deus com amor, com carinho, com dedicação, com responsabilidade, com perseverança, a gente fica honrado com Deus. Não aquela honra de orgulho, mas eu estou honrado porque eu servi a Deus e a igreja de Jesus. Eu estou honrado porque eu fiz uma obra de Deus e Deus foi glorificado. Eu me sinto honrado porque nós temos um Deus galardoador. Eu me sinto honrado e feliz porque eu servi a Jesus e Ele foi glorificado. Eu me sinto honrado porque eu fiz a obra de Deus e pessoas aceitaram Jesus. É dessa forma que a gente acredita. É dessa forma que a série de mensagens tem acontecido. Deus, ele tem feito coisas maravilhosas, irmãos, sobre o ato de servir. Ele tem nos motivado a termos essas atitudes. Fazer o serviço de Deus é a gente estar no alvo certo, irmãos. Quando a gente fala que fazer o serviço de Deus é estar no alvo certo, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade daquele que pode todas as coisas. Eu estou fazendo a vontade daquele que criou céus e terra. Eu estou fazendo a vontade daquele que, quando eu me sinto que as coisas estão perdidas, Ele vem e abençoa. Essa é a vontade de Deus, abençoar a gente. E aí, eu te convido por gentileza, nós irmos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Primeiro Coríntios, capítulo 15, o versículo 58. Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Essa palavra ela nos chama atenção. Na verdade, toda a palavra de Deus nos chama atenção, né? E vai nos chamar atenção, né? Ela nos chama atenção que talvez venha um pensamento para você. Como já veio para mim. Falei, puxa, mas eu vou parar de servir a Deus, sabe? As coisas não andam bem. Eu oro cada vez mais, as coisas não acontecem. Eu vou na igreja, sei lá, a vida continua da mesma forma. Mas será que a forma de pensar, de orar, não poderia ser diferente? Será que quando for vir esse tipo de pensamento do maligno que está repreendido pelo poder de Jesus, não possa ser de uma forma diferente? Eu vou porque eu vou servir a Deus. Eu vou acreditar em Deus porque eu tenho um Deus que Ele pode todas as coisas. Eu vou pensar diferente porque tem um Deus tão poderoso que Ele deu seu único filho para que um dia eu possa ter salvação. Isso o mundo não pode oferecer, mas Deus pode oferecer. Eu tenho um Deus que eu tenho um filhinho, eu tenho uma filha, que aconteceu uma coisa, mas Ele curou. Eu tenho um Deus que de repente a minha vida financeira não anda bem, Ele usa pessoas para me abençoar. Eu tenho um Deus que a hora que for vir o desânimo, eu vou continuar servindo Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de vocês. E se em algum momento vier algum desânimo, a gente possa repreender nada mais do que em nome de Jesus. O ato de servir, de você se colocar no lugar de outra pessoa, é o amor de Jesus em ação. O ato de servir que nós temos falado aqui, de Jesus, o Filho de Deus, Ele
sair lá do trono celestial, se despir da sua glória e se colocar no nosso lugar e nos oferecer salvação. O ato de servir é assim, e será cada vez mais, e mais e mais. E quando você souber de uma situação que a pessoa está passando, você ir lá e ser usado por Deus, e essa pessoa ser abençoada. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele nos chama a atenção do ato de servir, da gente se manter firme. A gente é humano. Se a gente não vigiar, a gente peca mesmo. Se a gente não vigiar, o desânimo entra mesmo. Se a gente não tomar cuidado, o inimigo, ele quer entrar no meio da nossa vida, na nossa casa. Mas o poder de Deus, ele é maravilhoso, muito mais do que essas coisas. E quando a gente fala o ato de servir, talvez você possa pensar, puxa, mas hoje eu não vou na igreja, hoje eu não estou ligado para ir na igreja. Mas quando você vai na igreja, você ouve a palavra de Deus, você começa a semana motivado. Talvez você está lá no seu serviço em algum lugar e fale, poxa, mas eu estou tão desanimado, mas eu lembrei daquele louvor que eu ouvi com o Ministério do Louvor. Eu fui na igreja e de repente aquele irmão lá me falou uma palavra tão maravilhosa. E eu não falo assim, só a igreja, irmãos, essa igreja, sim. Mas e se a igreja de Cristo aqui e fora dela? O inimigo, ele tem o propósito de tirar a gente da presença de Deus. O inimigo, ele tem o propósito de tirar a nossa vontade de servir a Deus. Mas quando a gente crê que o poder de Jesus, ele pode todas as coisas, o Espírito Santo nos motiva. É dessa forma que a gente acredita. Porque eu e você, nós temos a oportunidade de mostrar toda a dedicação em servir a Deus. Nós temos essa oportunidade de passar por uma pandemia, que eu acredito que pela graça de Jesus esteja acabando, de estarmos aqui com vida, irmãos. Se a gente for perguntar aqui, infelizmente, tem pessoas que não resistiram. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Até que Jesus volte, nós estamos aqui para servir a Deus. Até que Jesus volte para buscar a sua igreja, nós estamos aqui em vida e saúde, a levar esperança para pessoas. Sabe aquele começo da fala lá que eu tive lá? De momento de junta assistencial, da ZAP, hoje Ministério de Junta Assistencial. Deus nos chama atenção em lugares assim que você fica assim, admirado do que a pessoa está passando. Você pensar, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Quais são as ações, o que eu vou fazer? E de repente Deus usa pessoas e pessoas são abençoadas e aquela situação de miséria se torna bênção na vida da pessoa, irmãos. Isso é um ato de servir em amor, em empatia e a graça de Deus. O poder de Deus manifestado. Posso dizer para vocês assim, até desculpa você estar chativo, você chato, né? E falar sobre a junta assistencial, mas a gente viveu isso durante 5 anos. De você chegar numa situação de perguntar para a pessoa, você não se importa de com a graça de Deus te ajudar nessa parte de alimento? A pessoa falar, eu posso te dar um abraço? Porque ontem minha mãe orou com os armários abertos e que alguém ia falar comigo. Aí você se sentir honrado pelo que Deus fez e você levar esperança para pessoas. Você levar Jesus, levar esperança para aquela situação de você ver criança passando fome e de repente o poder de Deus ser manifestado e você glorificar o Deus que tudo pode, tudo faz. É o ato de servir, irmãos. Você pode sair daqui, com o seu carro e ir na esquina, de repente Deus te usar e você está servindo a Deus. Você pode parar no semáforo, você pode ver algumas situações que a gente já presenciou e você está sendo usado fazendo a obra de Deus. Deus pode usar cada um de vocês. Deus usa quem Ele quer, irmãos. O momento que Ele quer. Qualquer momento vocês podem estar fazendo o ato de servir. Porque o serviço de Deus, a obra de Deus, em momento algum que a palavra fala, ela nunca será inútil, porque é para a glória de Deus. Nunca será inútil, porque é para glorificar Jesus. Nunca será um momento de perda de tempo, nunca será um momento de você achar, puxa, mas eu estou perdendo meu tempo, porque a obra de Deus ela vai continuar. Ela vai continuar até que Jesus volte. O serviço da obra de Deus. Porque quando a gente fala o ato de servir, quando a gente pensa no momento de servir a Deus, o ato de servir, o serviço, né, em geral, a gente olha para tudo isso, irmãos, e fala com todo o prazer, com toda a alegria que é para glorificar o Senhor Jesus, irmãos. Sabe aquele momento de você estar numa situação, uma tormenta tão grande, de repente Deus manifestar o Espírito Santo, usar pessoas, e você falar, essa é a palavra que eu estava precisando ouvir. É o ato de servir, pregando a palavra do Evangelho de Cristo. E eu e você, nós temos essa oportunidade.
Eu e você temos a oportunidade do ato de servir, do serviço ao reino, do serviço de glorificar Deus, do serviço de trabalhar para Jesus. Porque quando a gente fala o ato de servir e quando a gente coloca a igreja à tona assim, ela como exemplo, é prazeroso, irmãos, você trabalhar para Jesus. Eu devia ter prestado atenção no passado e ter caído na real e ter aceitado lá atrás a ideia de servir a Deus. Perdi tanto tempo no mundo, tanto tempo fora da presença de Deus, tanto tempo achando que era careta servir a Deus, tanto tempo acreditando que não é legal, poxa, mas sei lá, servir a Deus, eu me sinto um cara contemporâneo, um cara atualizado, um cara style. Mas quando a gente serve a Jesus, as coisas são diferentes, irmãos. A gente é cheio da presença do Espírito Santo, irmãos. A gente é cheio do poder de Deus. Porque não há nada mais contemporâneo, não há nada mais inovador do que salvação. E o que o mundo precisa. E Deus quer usar cada um de vocês para pregar boas novas ao mundo. A pregar a um Jesus verdadeiro, a um Jesus que a gente prega aqui, que o que a gente mais tem de precioso aqui sobre as mensagens que a gente vê dos pastores e dos demais irmãos, é a palavra do Senhor. É daqui que a gente tem o ato de servir. É daqui que a gente tem a fonte da nossa vida. É daqui que a gente tem o menu para a nossa vida. É essa palavra poderosa que a gente tem em nossas mãos para a gente servir em espírito e em verdade. Viva para servir. Viva para servir ao Senhor nosso Deus. Quando você achar que você não é útil para a obra do Senhor nosso Deus, você é mais do que útil, porque você é usado por Deus. Quando você acha que não, mas eu vou na igreja, eu fico só lá no banco, é ali que Deus está te usando, para ouvir a palavra de Deus e levar essa palavra para fora da igreja. Quando você acha que você não tem talento algum, não chegou momento algum, porque tenho plena certeza que cada um de nós possamos ter um dom. E o maior dom que Deus quer fazer de você e dar para você é você pregar Jesus Cristo. E esse é um dos maiores atos que a igreja de Cristo tem. O ato de servir, levar a palavra do Senhor nosso Deus para todos aqueles que precisam. E nós temos a plena convicção que quando a gente tem Jesus como o foco principal na nossa vida, nós estamos pegando os exemplos de Jesus. Nós estamos tendo o direcionamento de Jesus. E é esse Jesus que a gente termina essa mensagem. É esse Jesus que a gente teve essa série de mensagens, acreditando que com Deus a gente faz a obra de servir em espírito e verdade, para a glória e louvor ao Senhor nosso Deus. E que Deus te abençoe. Glórias ao Senhor pela mensagem que recebemos. Pelo que a gente aprende em tudo aquilo que o Diácono Atílio nos traz, é que a ideia de servir com responsabilidade, com perseverança, está associado ao exemplo máximo de Cristo. E isso é verdade porque quando a gente olha, por exemplo, um texto que a gente já usou aqui nesse mês, falando sobre serviço, a gente usa o texto de João 13, e João 13 começa dizendo que na hora certa, na hora chegada, na hora que Jesus foi cumprir aquilo que tinha que cumprir, a sua missão, ele o fez de maneira tão intensa que o fez até o fim, até a morte. Nesse mesmo verso, nós temos responsabilidade, porque Jesus assume a responsabilidade, assume o papel que é dele, vir a este mundo para morrer por nós, para nos salvar, para nos purificar de todo pecado, para nos dar a oportunidade de sermos de volta do Pai. Responsabilidade, serviço com responsabilidade, mas também a perseverança, porque o texto vai dizer, ele os amou até o fim. Perseverar isso, é ir até o fim, perseverar é ir até as últimas consequências, perseverar é ir até a última força. Quando a gente não vai até a última força, quando a gente não vai até o fim, quando a gente não vai até a morte, a gente não perseverou. Porque perseverar é isso, é ir até o fim. E aí o texto de 1 Coríntios 15, 58, que o Atílio leu para nós, vai dizer, sejam fortes, firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor. E aí o texto vai terminar dizendo assim, porque o trabalho no Senhor não é vão, não é vão.
aqui a gente vê de novo algo que já começa a aparecer e que nos direciona para aquilo que o presbítero, o pastor Adelino vai falar com a gente sábado. Recompensa. A obra no Senhor não é vã. Mano, a gente tem que perseverar. A gente tem que ir até o fim. Sabe por quê? Porque a palavra também vai dizer para a gente que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que permanecer fiel até o fim alcançará a salvação. Aquele que for até as últimas consequências por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do serviço, esse alcançará todas as bênçãos que estão reservadas para a gente. Ah, mas eu queria ter um pouco de bênção aqui nesse mundo. Poxa, mas talvez a gente queira demais. Ah, mas Deus então me fez para ser pobre, humilhado, sofrido. Não, Deus não te fez para isso. Mas Deus nos mostra através da sua palavra, através dos seus servos, através daqueles homens e mulheres que nos inspiram na Bíblia Sagrada, que ter as benesses nesse mundo é muito pouco, é nada perto daquilo que estará reservado para nós, se formos perseverantes até o fim. Que a gente sirva, que a gente sirva. A gente tem falado isso. Todos nós temos algum talento. Ou somos orelha, ou somos dedo, ou somos barriga, ou somos fígado, ou somos olhos, ou somos boca. Alguma coisa somos no corpo de Cristo. E todos esses órgãos juntos são a igreja que Deus estabelece nesse mundo. Então vamos fazer, vamos servir com responsabilidade, com perseverança, sabendo que Deus, Cristo, o Filho amado, é aquele que é o nosso maior exemplo. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome de